Olá a todos, companheiros, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Para você, esse podcast está disponível no Spotify, na Apple e também começando a ficar disponível no YouTube. Então, vale acompanhar para quem gosta do vídeo, dá uma olhadinha no YouTube e também no Spotify. Vários episódios, já passamos de 50 episódios. Então, para você que é novo ouvinte aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça depois, claro, se gostar do episódio de hoje, mande para algum companheiro, mande para algum amigo e será sempre muito bem-vindo. Logo, logo, vamos ter mais novidades aqui no podcast chegando. E o assunto de hoje é interessante. Hoje nós vamos trabalhar com dados, vamos trabalhar com informação e conhecer um grande estado brasileiro, que é o Mato Grosso do Sul. E para isso eu tenho que trazer quem entende, né, do estado do Mato Grosso do Sul. Mas antes de chamar o nosso querido convidado hoje, vale lembrar os nossos oferecimentos ao E-Produtor, plataforma de gestão rural, tanto financeira, fiscal, agronômica e zootécnica, integrando com estações meteorológicas, buscando notas diretamente na Receita Federal, facilitando o dia a dia de você que é produtor rural e precisa organizar os custos da sua safra, principalmente agora que é a safra de soja mais cara da história. E também com o nosso companheiro da Agrivale, né? Nosso parceiro aqui da Agrivale, levando bioinsumos ao produtor, a você que é agricultor e está tentando ter um manejo muito mais sustentável e também econômico na sua lavoura. Vale pesquisar, vou deixar o link depois aqui na descrição. Mas sem muitas delongas, o convidado hoje é o Zé Pado, ele é gerente técnico do sistema FamaSul, lá do Mato Grosso do Sul, diretamente de Campo Grande. Zé, seja muito bem-vindo aqui ao AgroJovem. Ô Lucas, obrigado pela oportunidade. É uma honra aqui estar com você participando e falando desse nosso estado. Não, que é isso. E conta para mim um pouco mais aí, para quem não conhece, às vezes, né? O que é a FamaSul hoje, né? Porque para quem é de fora, para quem está aí no Mato Grosso do Sul, até pode conhecer, mas para nós que é de fora, muitas vezes não conhecemos. O que faz a FamaSul hoje, Zé? Bom, vamos lá. A FamaSul é a nossa Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, assim como as outras 26 que nós temos no Brasil. Cada estado tem a sua federação. Ela tem um grande papel de representar os produtores rurais, então ela congrega os sindicatos rurais. Aqui no nosso estado nós temos 69 sindicatos rurais. A federação, então, congrega esses sindicatos e está dentro do sistema sindical nacional por meio da nossa Confederação de Agricultura e Pecuária, né, que está lá em Brasília, que é a nossa CNA. Então, essa é a FamaSul, assim como as outras, ela é irmã das outras federações do Brasil. E qual que é o papel hoje da FamaSul quando a gente olha pensando no produtor rural em si como um todo, né? Que eu sei que a CNA representa os produtores, as federações representam os produtores, os sindicatos, mas a federação hoje, a FamaSul, assim como outras federações de estados, que papel elas representam frente ao produtor rural? Porque é muitas atividades rurais envolvidas. Se for pegar um Brasil como um todo, claro, são mais de 6 milhões de produtores rurais, né? A maioria familiar. Como que a FamaSul atua nesse meio? Bom, Lucas, a FamaSul ela tem um papel assim muito importante nessa representação, né? Então, em todas as instâncias, em todas os elos que o produtor precisa atuar, dialogar e colocar a sua posição, a FamaSul está presente. Então, ela tem esse papel representativo que é fundamental. O produtor, ele tá, você sabe bem, ele está dentro da porteira, preocupado com a operação dele. Então, ele não tem tempo, energia e talvez nem preparo para estar dialogando, interagindo com o poder judiciário, com o governo, com bancos. Então, a FamaSul cumpre esse papel muito importante. Então, se eu fosse resumir, esse é o grande objetivo: representar e levar os anseios do produtor para esses diálogos que a gente tem que ter com os poderes, com as instâncias públicas e privadas e com a sociedade. Hoje a gente tem mais de 160 cadeiras, então a FamaSul está dentro de mais de 160 cadeiras. O que são essas cadeiras? É colegiado, comitê de bacia, conselho de meio ambiente, conselho de recursos hídricos. Então a FamaSul é o produtor lá dentro desses colegiados. E por que é importante? Porque são nesses colegiados que são definidas as diretrizes. Então, por exemplo, quando há uma proposta de fazer alguma restrição ou alguma
mudança de uma regra, de uma normativa, são nesses conselhos que é feito. Se a FamaSul não está lá, o produtor não tem voz, ele não participa do debate e aí acaba sendo refém, né, acaba sendo atingido por alguma mudança que ele não teve nem o papel ali de dialogar, de discutir. Que bacana. E faz uma ligação direta com os sindicatos também, né? Que estão lá na ponta das cidades, né? Exatamente. Então, a FamaSul cumpre esse papel de maneira estadual, o sindicato cumpre esse mesmo papel, só que na instância municipal. Então, os amigos que estão escutando devem saber que existem os conselhos municipais. Por exemplo, meio ambiente, dependendo do município, da grandeza do município, da complexidade, ele tem um conselho municipal de meio ambiente, né? E aí, nesse conselho, o município discute as regras do município. Então, por exemplo, se vai usar, pode usar produto A, produto B, se pode, ó, uma coisa muito interessante, se pode ter pulverização aérea. Tem município que proíbe, que discute a proibição. Imagina, tem atividades que dependem da pulverização aérea. Então, já pensou, a proibição pode inviabilizar algumas culturas, né? Por exemplo, frutas, o próprio eucalipto, né? A produção de celulose, ela depende muito da pulverização aérea. Então, eu dando um exemplo de que o sindicato tem um papel importante nesses colegiados no âmbito municipal. Show, show. E me diz uma coisa, aqui no Paraná, né, para quem não me conhece, eu tô no oeste do Paraná, em Palotina. Aqui o plantio da soja tá rolando forte. Como é que tá o Mato Grosso do Sul? Aqui já está aberta a janela, né? A gente tem o nosso zoneamento aqui, o ZARC, né? Feito, validado, aí, feito pela Embrapa, e a gente corrobora ele. Foi aberto em 15 de setembro, então a gente já tem 5 dias aí de abertura. Tivemos chuvas boas, Lucas, e eu imagino que já começou. Muito incipiente, né? Muito pouco, mas já tem uma turma aí que já deve ter começado, principalmente nesse centro-sul aqui do Mato Grosso do Sul, que choveu já nesses últimos 5 dias, choveu aí pelo menos uns 120, 150 milímetros. Show, show. Aqui tá forte já, né? Já liberou. Para quem está nos ouvindo, a gente está fazendo esse episódio aqui no dia 20 de setembro, né? E então, plantio aqui pegando forte. E as expectativas por MS? É recorde, né, Zé? A gente vem numa crescente de safra ano a ano, Lucas. Para essa safra que se inicia, 22, 23, a expectativa é um crescimento aí de aproximadamente 2,5%. Então, nós devemos alcançar 3,8 milhões de hectares de soja para essa safra 22, 23. A gente colheu 3 milhões e 750 agora, safra 21, 22. Então, um crescimento assim, não tão expressivo, mas porque também, como você falou no início, nós estamos numa safra cara, uma safra que teve um aumento considerável de custos. E tivemos, não nessa, mas na anterior, em duas anteriores, uma safra não tão boa. Então, querendo ou não, o produtor fica um pouco mais receoso em termos de aumentar a área, aumentar arrendamento. Então, por isso que a gente vai ter um crescimento assim mais sutil nessa próxima safra. Mas de uma maneira geral, o Brasil como um todo também vem aumentando muita área, né, Zé? Então eu andei rodando aí, o Pará vem aumentando área, a Bahia também ainda aumentando área, e o Mato Grosso do Sul também não está fora dessa, né? Não, cara, o Mato Grosso do Sul, ele tem. Se você olhar o número da última década, dos últimos 10 anos, a gente praticamente dobrou a área de soja, né? A gente vinha num patamar de 2 milhões, a gente incorporou aí quase 1,8 milhão de hectares de novas áreas. E essas novas áreas, Lucas, é muito importante ressaltar, eram áreas já produtivas, né, de pastagem ou de outras culturas agrícolas que se tornaram soja e milho, né? Então é muito interessante que o Mato Grosso do Sul ele fez a incorporação de áreas em áreas já abertas, né? Então não houve supressão, foi incorporação de áreas já antropizadas, aumentando, né, o aproveitamento dessas áreas com a agricultura e também com a integração lavoura-pecuária, porque o Mato Grosso do Sul é o líder hoje no Brasil em área em sistemas integrados. Então aqui a gente tem feito muito essa adoção aí de ter a soja, o milho e também o boi ali ou na segunda ou na terceira safra dentro do sistema produtivo.
Legal. E, inclusive, eu gostaria de entender mais essa questão da integração com o Mato Grosso do Sul faz muito bem, mas agora me surgiu uma questão, né? A gente falando, o pessoal bastante aumentando área de soja, principalmente, aumentando, a expectativa é de produção recorde esse ano, pelo menos sempre temos essa expectativa, né? Sim. Estamos positivistas, mas o preço que está a soja hoje, ela é reflexo da quebra de safra passada. A gente está É, entrando na safra de soja mais cara que já se teve. Aumentando a oferta, será que nós não podemos ter surpresa depois, com o é, preço em queda? é um assunto complexo, né? A soja, ela é, ela é ditada por fatores globais, né? De outros países, principalmente Estados Unidos, a China também interfere em termos de demanda, então tem todo um contexto global, né? É, mas é sempre um risco, você tem razão, Lucas, que a gente tem que estar atento a isso. O que, que a gente vê aqui no Mato Grosso do Sul? A gente vê que existe uma margem de crescimento ainda para acontecer. Até mesmo sexta-feira agora, dia 16, a AproSoja apresentou, fez o lançamento da safra 22-23, e lá foi dito pelo presidente, pelo André Delbach, que existe um horizonte de crescimento. Eles acreditam que o Mato Grosso do Sul pode chegar a 5 milhões de hectares nos próximos 5, 10 anos. Então a gente tem um horizonte de crescer ainda. Aí é aquela questão, vai crescer rápido, devagar ou de forma moderada? É isso. Aí você falou bem, aí é o ritmo do preço da saca, dos custos que vai ditar. Mas que há esse horizonte para frente, existe, ele está posto e a gente pode alcançar. Principalmente com uma adoção muito forte de tecnologia, né? O Mato Grosso do Sul, a nossa agricultura não é uma agricultura, como é que eu vou dizer assim, ela é pautada com insumos, com tecnologias, ela depende muito disso, né? Porque o desafio aqui de solo é grande, né? Nós não temos solos, a porcentagem de solos de alta aptidão, ela é pequena no estado. Então a gente trabalha com solos medianos a fracos. Então tem um input muito grande de insumo, de tecnologia, de processo, de máquinas, para a gente produzir aí 50, 60 sacas. Show, show. Mas o maior atividade rural hoje no Mato Grosso do Sul acaba sendo a pecuária ou já está na agricultura? Depende do prisma que você olha, da métrica. Em termos de valor bruto de produção, VBP, a agricultura é superior à pecuária. A agricultura que eu digo, as culturas agrícolas. A soja, dentro da agricultura, é a principal cultura agrícola hoje, e é superior à pecuária também, tá, Lucas? E dentro da pecuária, a bovinocultura de corte é a principal. E aí, em segundo lugar, vem aí o suinocultura. A suinocultura tem crescido muito aqui no estado. Eu tenho que ressaltar isso. Está crescendo o número de granjas, as cooperativas que estão aqui estão se expandindo, a Aurora vai expandir o frigorífico dela lá em São Gabriel do Oeste. Então a suinocultura, cara, tá voando aqui. E outra proteína, que também é uma pecuária, né? Dentro da nomenclatura pecuária, a gente acha que é só boi, né? Pecuária são todas as Aham. cadeias animais. A piscicultura, cara, aqui tá muito, assim como o suíno, a piscicultura tá voando, muitos novos projetos, principalmente em lâmina d'água, tanque-rede, né? Na região ali de Selvíria, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, que pega as represas ali do Rio Paraná, produção de tilápia. Então, assim, a piscicultura tem um horizonte também gigantesco. O Mato Grosso do Sul é o maior exportador de tilápia, já é do Brasil. E tem um horizonte para crescer muito grande, cara. Mas são cooperativas ou são integradoras privadas hoje? Do suíno, são a maioria cooperativas, a maioria. Nós temos É. produtores independentes, fortes, mas eles, dentro do contexto, são minoria. O grande boom aí é dessas cooperativas e também integradoras privadas, por exemplo, a JBS, né, que ela tem aqui uma atuação forte aqui, com suíno e também com aves. Mas vamos ver comigo. Qual que é a galinha dos ovos de ouro do Mato Grosso do Sul hoje? Qual que é o grande potencial aos olhos da FamaSul e vocês olhando os números que tem nas mãos? Bom, a produção agrícola tem um grande potencial ainda a ser aproveitado, né?
Por exemplo, a soja e o milho tem um horizonte de crescimento ainda para acontecer, como eu disse, a gente deve alcançar aí 5 milhões de hectares ainda, então tem área para expandir e isso vai impactar em desenvolvimento social e econômico. Um outro drive aqui de crescimento é a celulose, né? A gente hoje está com aproximadamente 1.170.000 hectares de eucalipto, né, no nosso estado, e isso a expectativa aí com a vinda de duas novas indústrias, grandes indústrias, né? A Suzano vai abrir uma nova unidade e a Arauco vai trazer uma unidade para o Mato Grosso do Sul. A gente espera que essa área vai dobrar, Lucas. Então vai sair de 1.100.000 para 2 milhões de hectares de eucalipto. Então, assim, vai dar um crescimento muito vertiginoso. Isso vai impactar emprego, estrada, geração de renda, enfim, uma série de investimentos vem, né, nessa onda junto com a indústria. Só para você ter ideia, a gente fez um estudo aqui, um estudo de matriz insumo-produto, que é uma metodologia global aí de análise econômica, do impacto econômico de atividades. A gente encontrou que o índice, para cada um emprego gerado na celulose, você tem outros 8 empregos em outros setores. Então, a indústria de celulose, ela gera um impacto assim, social muito grande, cara. Porque ela movimenta desde o motorista de caminhão até a lavanderia da cidade para lavar os uniformes da turma. Então, assim, é um impacto muito grande. Então, esse é um outro drive. E aí, como eu comentei, as proteínas animais, elas estão expandindo. Então, a gente está industrializando o estado, a gente está aumentando frigoríficos, tanto de carne bovina como de suínos e também, como eu comentei, a produção de tilápia está crescendo muito no estado. Então, se eu fosse aqui, para não criar nenhum ciúme, nenhum problema com outras cadeias, mas se eu fosse elencar, eu diria soja e milho, eucalipto, né, celulose, proteína animal, né, carne bovina, suína e tilápia, peixes, né? E aí também o potencial do agroturismo, né, que o Mato Grosso do Sul tem, onde as propriedades rurais também podem usufruir dessa questão. Isso é um ponto também muito característico aqui do estado, que a gente tem Pantanal, Serra da Bodoquena, a gente tem umas regiões muito bonitas aqui, onde o produtor produz grãos e proteínas e pode também usufruir desse turismo. Bacana. Eu lembro que, não sei se foi contigo que eu conversei quando eu fui para Campo Grande, mas uma das características do Mato Grosso do Sul é que tem muita área que, eu não digo que é mal utilizada, mas que aos poucos está virando agricultura porque são herdeiros que estavam lá, herdaram aquela área e agora venderam, arrendaram e está virando agricultura. Tem muito disso ainda aí? Olha, Lucas, eu acho que esse exemplo que você deu, ele vale para o Brasil todo, né? Porque o que acontece? É natural, né? A família teve o pioneiro lá, né? O que veio, chegou, abriu, fez. O nosso estado tem uma história muito ligada a esses pioneiros, né? A gente tem os pioneiros lá, os mineiros, aí tem os mato-grossenses lá da região de Cuiabá, Poconé. Depois teve uma leva de sulistas, né? Gaúchos, paranaenses, paulistas que vieram. E essa turma veio, construiu, abriu, fez, e aí nem sempre o herdeiro ele quer continuar, né? E aí acontece tanto as divisões, as cisões, como acontece também o arrendamento. Às vezes o cara não quer tocar uma atividade e ele prefere arrendar. Então, tem acontecido isso. Acho que isso é um fenômeno não só sul-mato-grossense, mas brasileiro. E também, óbvio, que o pioneiro que começou, muitas vezes tinha um olhar para uma atividade. Vamos dar um exemplo da pecuária de corte, que foi a primeira grande atividade do Mato Grosso do Sul, assim como Rio Grande do Sul, assim como São Paulo, a maioria dos estados brasileiros começou a sua produção focada em carne, né? Porque o Brasil precisava produzir aí charque, carne, então a pecuária ela se expandiu nesse sentido. Era mais fácil, era mais factível fazer ela do que produzir grãos no século XIX, século XVIII. Então, a nossa história é a história pecuária. E aí chega um momento que o modelo tradicional da pecuária ele se esgota. Então, as famílias vão dividindo. A família tinha 5.000 hectares, mas aí tem 5, 6 herdeiros, e aí cada um fica com
a sua parte, aí vê que fazer a pecuária que o avô fazia tradicional não tem como manter o padrão de vida. Aí ele fala, bom, ou eu faço uma pecuária intensiva, ou eu diversifico, crio outras fontes aqui de receita. E aí, muitas vezes, o cara não tem essa disposição, esse tino. Ele prefere, ó, vamos trazer um parceiro, vamos arrendar e vamos tocar cada um toca a sua vida na cidade, médico, dentista, advogado, ou outro comércio, Uhum. né? E aí que entra a expansão da agricultura. Essas áreas que estão se expandindo, muitas delas, Lucas, são de arrendamento. São de produtores que já eram grandes produtores, empresários, que aí pegam casos como esse e arrendam. E às vezes também o próprio herdeiro, ele entende que tem que mudar e aí ele investe na agricultura. Aí ele começa com parceiro ou terceiriza uma parte do serviço, mas ele olha com outro olhar para aquela área que ele recebeu. Mas tem acontecido isso das duas maneiras. Os novos querendo tocar de forma diferente e os novos que não querem tocar, eles acabam arrendando, ou até mesmo vendendo, em alguns casos, para aquelas famílias ou empresários ou produtores que já têm um tino, já têm uma expertise na produção agrícola ou produção de pecuária de forma intensiva. Não, e para vocês aí tá bom ainda, porque vocês pegam 5.000 hectares e dividem em 5 irmãos. Aqui no Paraná, os pessoal pega 100 hectares e divide em 3, 4. Aí, É, eu, quando dá dinheiro, beleza, mas eu dei quando um não dá, fica ruim, né? Oi? eu dei um exemplo, não é a regra isso, tá? Se você olhar a média do tamanho das propriedades aqui, a gente está numa tendência já há um tempo, Lucas, de ficar com tamanhos de propriedades menores. Não é igual vocês aí, porque o Paraná, por ser muito mais antigo a colonização e também de ser um estado que já passou por esse processo, talvez antes de nós, e um estado muito mais populoso, né, Lucas? Tem que lembrar, nós temos aqui 2 milhões e 800 pessoas. Acho que, acho que só a grande Curitiba já tem isso. É, Então, o Paraná é muito mais populoso, então mais gente para dividir essas áreas. Então, o Mato Grosso do Sul está passando por esse processo, talvez um pouco mais lento e um pouco depois do Paraná, mas está passando também. não, a gente Uma tem. única exceção Oi. é o Pantanal, porque no Pantanal não tem como dividir a área, porque o módulo produtivo lá ele é um módulo mais extensivo, então as áreas têm que ser maiores. Não é que tem, ela só viabiliza com a escala. Então aí a família não divide, aí a família acaba vendendo mesmo. Porque não Entendi. tem como você ter uma propriedade de 500 hectares no Pantanal, é inviável, Sim, é sim, sim. inviável. Entendi. Então aí acaba que a família vende mesmo, né? Não tem como dividir. Entendi, faz todo sentido. O Paraná, que eu dei uma olhada, está com 11 milhões de habitantes, né? Então é uma densidade populacional muito maior, Não, muito, realmente. três vezes, quatro, quase 4 vezes maior que a nossa. E outra coisa, né? Muitos aí você comentou, né? Eles resolvem investir na agricultura. É, quando ele sai da pecuária para a agricultura, beleza. Mas está compensando comprar terra no Mato Grosso do Sul? Porque se paga hoje. É, é uma conta, se a gente for olhar na ipsis liter aí na ponta do lápis, eu não sei qual que é o payback que o pessoal projeta. Mas isso é fato, o que aconteceu nesses últimos 3 anos, um processo de compra muito, estava muito aquecido o mercado de compra. Por quê? Haviam produtores que tinham caixa, que conseguiram fazer caixa com boas safras. Aí lembra que teve o boom do preço? O Uhum. cara produziu num custo com a soja de 70, de uma safra para outra, a soja foi para 150, 140. Então, teve boas produções a bons preços. Então, muita gente fez caixa. E aí, cara, o cara com caixa, com soja estocada, aí o cara Vai, tem né? um poder de negociação de compra muito grande, né? Então, houve muitas compras de áreas aqui, muito por produtores de grãos e também de produtores de pecuária, onde conseguiram fazer caixa também, porque a arroba, assim como a soja, também quase dobrou de valor, né? Nós Uhum. vínhamos com uma arroba de 130 lá, não sei se você lembra, 120, 130, 140, e a arroba bateu 300 no espaço de 6 meses. Então, teve gente que surfou essa onda, fez caixa,
e aí consegue comprar do vizinho, compra do irmão, e aí houve um movimento muito aquecido. 2020, 2021 foi muito aquecido compra e venda de terras aqui, tanto para soja, como para boi, como para celulose. Teve gente comprando área para arrendar para Suzano, por exemplo, Eldorado, que são as indústrias. Então, mas ficou bem aquecido o mercado nesses últimos anos. É legal que vocês têm esse mercado da celulose aí, né? Só para eu entender, são produtores plantando eucalipto, etc. Não, Ou ela que arrenda a área e entra com toda a questão técnica? cara, esse número ele deve ser mais de 90% das áreas são das próprias indústrias que arrendam áreas. Compram ou arrendam áreas. É, a- elas têm um formato, um modelo de negócio diferente. É igual, quase igual a usina de cana, né? Não dependem muito da área dos produtores, né? Não existe não existe muito esse grupo de produtores de celulose aqui. Na verdade, são áreas arrendadas mesmo. 28. Existe um. Não vou falar que não existe, que eu tô aqui até desmerecendo aqueles que produzem. Existe um grupo, mas é um grupo pequeno, perto do que o volume que as indústrias movimentam. Entendi, entendi. Não, interessante esse número aí. E até interessante que outras empresas, até de grãos, vêm fazendo isso, né? Se você pegar as grandes do agro hoje, vou dar um exemplo que é a SLC, né? Ela tá vendendo terra para arrendar terra para tocar. Porque É, ela faz caixa na operação, ela não faz caixa com a terra é, em si, né? Então, para ela, a operação ela é muito mais eficiente. Então, ela vende terra, renda, compra mais máquinas e mantém a operação é. em alta, né? São modelos de negócio bem distintos. A celulose ela é de muito longo prazo, 7, 8 anos para colher. Então, aí vai depender muito da estratégia de ativos e passivos aí de cada indústria. Mas, enfim, a realidade da celulose é essa. Ela é muito baseada nas áreas próprias das indústrias. Show, show. E me diz uma coisa, a gente falando de rentabilidade, payback, né? Eu visitei lá a Sapeagro aquela vez, e eles têm, se eu não me engano, cana, produção de grãos, avicultura de corte, bovinocultura de corte e bovinocultura de leite, né? E eles têm um nível Isso. de gestão assim que me surpreendeu, porque eu lembro que o Arthur, né, que é um gerente lá, ele comentou que eles têm 400 vacas em lactação, e ele saiu do robô de ordenha para a ordenha, não digo tradicional, porque em 2 meses melhorou 17% o EBITDA dele. Eu falei, cara, olha como é que ele monitora, olha como é que ele está em cima dessa rentabilidade, né? E sem contar o estilo de governança que eles têm com os sócios, porque para quem está aqui nos ouvindo, os produtores lá, eles não vivem na fazenda. Eles até estão, né? O Riedel está por ali, mas os outros vivem no Rio de Janeiro, vivem fora. É um estilo de governança, de gestão muito bem organizado, né? É poucos assim no Mato Grosso do Sul, ou está começando a aumentar essa questão, esse nível de gestão, essa profissionalização? Olha, sem dúvida, a Sapeagro, né, lá em Maracaju, é um exemplo de gestão e também de sucessão familiar e governança dentro da agropecuária. Tem aumentado, viu, Lucas? Eu acho que ainda a gente não tem isso bem mensurado, até acho que não existe um instituto, algo que mensure quantas famílias estão adotando, quantas empresas rurais adotam ou estão adotando. Mas o que a gente percebe é que cada vez mais se fala desses assuntos no nosso meio. Então, por exemplo, gestão virou um assunto assim corriqueiro, né? Você sabe bem desse ramo. Então, hoje a gestão já virou, parece que é premissa básica, ter gestão, né? Ter indicadores, ter software, ter um fechamento anual, ter planejamento, ter metas. Aí a questão da governança familiar, sucessão familiar, é um outro patamar, mas ele começa com a gestão. Então, o que a gente tem visto? A gente está subindo a régua na gestão. Então, tem crescido muito o uso de software, de aplicativos. As propriedades rurais estão olhando mais para isso, é óbvio, porque, como a gente comentou, né? O negócio começa a ficar menor e com alta escala e com alto risco. Então, tem que gerir, senão eu quebro. E aí,
a régua da gestão sobe e aí ela vai alcançando a régua da governança e da sucessão familiar, que ao nosso ver, a governança e a sucessão ela só começa quando há gestão. É difícil uma família falar que vai fazer o processo sucessório, governança, quando nem a parte da gestão foi estabelecida. Porque não sabe nem quanto gasta, não tem indicadores, não tem histórico. Fica difícil falar para o herdeiro, falar para o pai, para o avô, que quando você tem as coisas na mão, você começa a discutir, ó, vamos fazer uma estratégia, porque aí envolve outros quesitos, questão tributária, questão Tem o fala, fiscal como um divisão todo, tem o tributário e outra. Eles não têm o gasto da família separado com o da fazenda. Isso, aí começa a entrar outros itens, né, eu queria falar, dividendos, né? Como é que divide os lucros? Então aí, se não há essa gestão, se não há nem a mensuração, apuração do lucro, você não vai nem discutir como dividir. Quando você já tem, você começa a discutir a divisão. Bom, vai ser assim, nós vamos guardar um tanto de reserva, no outro ano investe tantos por cento, e aí começa a governança. Então a gente tem visto esse movimento. Ele não é tão rápido, ele é mais gradual, porque ele também é um pouco geracional, né? Então, a turma que está entrando agora, que talvez é a nossa geração dos 30, 40 anos, ela está começando a colocar isso na discussão. E aí a mudança vai. Então, a hora que ele chega no auge lá, que ele faz 50 anos, talvez o negócio está estabelecido. Então, tem um prazo para isso acontecer. Mas está acontecendo, isso é muito bom. A gente teve um evento recentemente aqui falando disso. Foi muito legal. Trouxemos aqui 3 cases muito legais de sucessão familiar, governança aqui do estado, o pessoal do grupo Chilater, que é um grande grupo que planta mais de 70 mil hectares de agricultura no Brasil, não só aqui, em outros estados. Trouxemos o pessoal lá de Bonito, da Laudejá, falando da história deles, muito legal, uma família uma das famílias pioneiras, são descendentes dos pioneiros lá do Souza, que vieram para cá no século XIX, e hoje estão super modernos, né, com governança. E também trouxemos aqui o caso do nosso ex-presidente, Maurício Saito, que não é herdeiro, mas implantou a governança com a sociedade que ele criou, porque ele tem ele e mais 2 sócios, e eles têm uma governança muito legal. Porque a governança não é só para a família, né? A governança é para o negócio como um todo. Então foram 3 cases que a gente discutiu, cada um contou um pouco a sua história, foi muito interessante. Então, resumindo, esse movimento está acontecendo, ele não é rápido, ele é lento, é difícil de mensurar a quantidade, mas eu vou ser bem sincero, aí um pouco mais a minha visão particular. Eu acho que ele vai ser extremamente necessário. Se as famílias não começarem a adotar esse processo, primeiro de gestão e depois da governança, sucessão, nós vamos ter problema, porque vai começar a dividir, vai começar a perder escala, a perder rentabilidade, e aí podemos ter problemas aí no futuro. Não, porque traz transparência para começar a conversar, né? O número, olha assim, a gestão em si. Como é que você faz uma sucessão sem ter isso na palma da mão? E não é de um ano para o outro, né? Você tem que ter histórico, você tem que ter. Mostrar o que está realmente acontecendo, né? Eu brinco que esses produtores que estão começando a se organizar na frente da gestão, e a Sapé faz muito bem, eles estão sabendo, eles têm a margem na mão, eles sabem exatamente como organizar a questão do fluxo de caixa, projetar para não ficar refém de mercado. Então eles estão ganhando mais dinheiro no final do dia, né? E se eles Sim. estão ganhando mais dinheiro, eles estão rentabilizando, estão se mantendo mais atualizado com o marketing. Pensa um pequeno produtor hoje que vai comprar uma colheitadeira, olha o preço que está. Realmente fica complicado, né? Então, esse produtor organizado, ele tira a competitividade daquele que não está organizado. Com o tempo. Isso a médio e longo prazo, ele tira a competitividade do pequeno, não digo pequeno, mas aquele que não tem essa organização, porque esse aqui é mais eficiente, né? E outro ponto, que aí não entra na questão de lucro, mais ou menos, é a harmonia familiar, né? A governança, o processo sucessório traz paz, né, cara? Traz harmonia, evita uma briga, evita um problema de irmão, de filho, de genro, de nora. Então, tem que olhar por esse lado. Talvez, às vezes, pode ser que o negócio não seja. O negócio até era antes mais lucrativo, porque gastava menos, mas se tinha um ambiente muito ruim familiar. E aí, às vezes, você implanta o processo. Você pode até ter uma redução de margem de lucro,
mas pelo menos a família está em paz, os filhos, os genros, as noras, os cunhados. Então, talvez isso tenha um preço também. Então, eu acho que tem que olhar também de uma forma um pouco, não só fria, racional no número, mas também um pouco emocional, porque, afinal de contas, no final do dia, a gente precisa ter paz também, conviver bem, aproveitar o patrimônio, aproveitar o negócio como um todo, que não é só trabalho, não é só lucro. Acho que tem É esse isso olhar aí. também. É isso aí, Zé. Falou muito bem agora. O... Fechando um pouco esse assunto da gestão, me veio um aqui na cabeça que eu sei que você vai gostar, que eu gostei muito da história do Mato Grosso do Sul, né? Mas o brasileiro em si conhece a história lá da novela Pantanal, né, Zé? É aquilo lá mesmo que acontece? Não, 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 tá tudo errado. Bom, eu não vou entrar no mérito da qualidade da novela, que foi muito bem feita, não podemos criticar, a atuação dos autores, dos músicos, mas infelizmente o roteiro usado lá pelo Benedito Rui Barbosa, tal, ele não tem nada a ver com a história real da ocupação do Pantanal, né? O Pantanal ele foi ocupado lá pelas famílias pioneiras lá, que vieram, na verdade, vieram lá de cima, né, do Pantanal Mato Grossense, vieram de Poconé, de Cáceres, lá de Livramento, que é uma cidadezinha pertinho de Poconé. Eu tive lá, conheci. Tá quase do mesmo jeito. É muito legal. E vieram daquela região a gente chama de Baixada Cuiabana. Então eles vieram para cá. E é uma história difícil, não é uma história muito bonita de entrega, de dedicação, de abandonar o que eles tinham para vir para cá. Imagina, cara, o Pantanal ainda é inóspito. Imagine em 1800 vamos falar em 1840, que foi quando vieram os primeiros. Então é uma história muito interessante, sim. E aí isso é o Pantanal, né? O Pantanal se deve muito a essas famílias pioneiras do antigo Mato Grosso, hoje Mato Grosso, mas antes era uma coisa só, mas que vieram dessa região da Baixada Cuiabana. E por outro lado, a gente tem do lado de cá, do Planalto, a gente deve muito aos mineiros, as famílias mineiras aí, Barbosa, Coelho, Souza, o pessoal lá de Paranaíba, que ainda há os descendentes lá, né? Os Lopes, enfim, uma série, me perdoe se eu esqueci alguns nomes aqui, vão ficar bravos comigo, mas tem Rodrigues, tem uma série de famílias que vieram de Minas. Então, nós temos aqui no nosso DNA muito essa herança mineira. Então, esses mineiros vieram, cara, lá no final do século XIX também, logo após a Guerra do Paraguai. Vale lembrar aqui que a Guerra do Paraguai foi o maior conflito aqui da América do Sul até hoje, e ele trouxe uma insegurança territorial para o Brasil. Então, qual foi o mote na época, até do Império, né? Do final do Império ali? Vamos ocupar. Então, o Dom Pedro fez aquela lei das terras, de 1850, onde os produtores podiam requerer a posse, né, junto ao governo, de áreas que eles estavam ocupando. Então, cara, imagina a gente lá em Minas, lá, e aí escuta essa notícia, fala que tem uma terra lá, e aí é legal que o Mato Grosso Uno, ele tinha uma fama da vacaria. Por isso que aqui a gente fala muito do Campos de Vacaria, Campo Grande de Vacaria, porque aqui tinha um restolho, né, com umas vacas recolutas aqui, vamos chamar Aham. assim, desde os jesuítas, depois teve os bandeirantes que passaram por aqui. Então, o pessoal escutava, ó, vamos lá para os campos de vacaria, porque tinha essas tal dessas vacas aqui. Então, era uma forma de você vir, ocupar o território e já ter uma vaca para você alçar e começar a sua criação, né? Então, imagina, o pessoal veio, mas assim, veio, cara, de carro de boi, veio a pé, daquele jeito, imagina, 1870 e tal. Então foi uma ocupação muito difícil, muito árdua, mas a gente deve muito a esses pioneiros. E aí o Mato Grosso do Sul é o que é por conta dessa turma. Eu estou falando das primeiras levas. Aí depois teve a leva dos gaúchos dos anos 40, 50, 60, 70. Depois teve os paulistas. A minha família é paulista, veio já numa outra leva ali, anos 80, anos 90. Aí depois teve gente de vários lugares. Teve os paraguaios que vieram para cá também. Paranaense, muito paranaense veio para cá, né? Então, uma história muito legal mesmo, Lucas. Tem muitos livros, muitas coisas catalogadas, né?
Infelizmente, na escola a gente não aprende muito isso. Nem aqui, viu, Lucas? As escolas daqui também não entram nesse detalhe, infelizmente. Eu até tenho um projeto pessoal aí que é um sonho que talvez possa acontecer de poder levar isso de forma mais acessível, né? Porque pegar livro de história para ler também não é fácil, não, viu, cara? Não, Então você não. tem É difícil, hein? é difícil, é um caça-palavras. Então, assim, a gente tem que levar também para a criança, para o adolescente, para o jovem em geral, uma coisa um pouco mais palatável. Talvez é o que eu estou me propondo a fazer com o Instagram, com vídeo, com outras coisas, Você para que tem a um nossa canal história ali que você chegue. divulga um pouco, não tem? Você tem uma Então, página? eu criei essa página aí, o Vacariano, que é uma menção a esse. É vacariano porque essas pessoas que vieram ainda para vacaria eram chamadas de os vacarianos. Ah, quem que é? Ah, os vacarianos, o pessoal que ocupou aquela região pioneira ali, que é a região da vacaria, que é Rio Brilhante, Nova Alvorada, Campo Grande, enfim. E aí a gente tenta fazer com o Instagram, que é algo mais jovial, algo mais ilustrativo, para levar para o pessoal, não só para o sul Mato Grossense, mas para você, para todo mundo que é do agro, até porque a história nossa aqui vai ser a história de outros lugares também, né? As histórias se encontram, né? Bandeirantes, é, a história imperial do Império Brasileiro, a história rural brasileira, ela tem uma convergência, né? Elas se assemelham, né? Sim, sim, não, com certeza. Eu gostei muito da história de vocês uma coisa ficou na minha cabeça quando eu fui lá para Maracaju, que eu rodei Minas Gerais quase, não digo inteiro, mas eu saí da Serra da Canastra por BH e também ali por Varginha. Eu fiquei uns 3 dias comendo queijo, pão de queijo e café, né? E eu comi uns 14 pão de queijo diferentes lá em Minas Gerais, mas o melhor pão de queijo que eu comi foi em Maracaju, naquela parada que nós Lá na fizemos Sapé? lá. Não, não foi nessa pé, foi numa parada que nós fizemos na estrada lá, uma casa Ah, de tá. pão de queijo lá. Pai, que pão de queijo sensacional. E aqui lá falei, olha, os mineiros não fez bem lá em Minas, aqui os herdeiros aqui, né, os imigrantes fizeram o melhor pão de queijo que eu comi na viagem. Foi lá naquele lugar, bom demais da conta. Né? E me diz uma coisa então. Agora vamos. Nós começamos lá falando um pouquinho de como é que tá a questão de safra, soja, grão, crescimento, potencial. Agora fala bem a verdade do coração aí. Em quanto tempo vocês vão passar o Paraná na produção de grãos de soja? Acho que difícil, né? Acho que não, não passa, a meu ver. É, né? Não, acho que o Paraná vai estar sempre na ponta aí, se não me engano, é Mato Grosso, Goiás e Paraná, né? Se não me É engano. Mato Grosso, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. Daí. É. Acho que a gente está em quarto ou quinto. A gente fica brigando quarto e quinto, acho que com o Goiás, não é nem com vocês. Mas acho que difícil, a área de vocês é bem. Mesmo se a gente chegar nos 5 milhões, acho que não alcança. Uma outra frente aqui que é interessante, eu falei que ia comentar antes. Como que funciona essa frente que é muito forte no Mato Grosso do Sul, que é a integração lavoura-pecuária? Cara, eu acho que nós temos o privilégio de ter aqui duas Embrapas, né? A Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande, a Embrapa Agropecuária Oeste, que é em Dourados, e universidades que nos subsidiam com muita informação. Então, esse estudo de sistemas integrados começou dentro das Embrapas e universidades e o produtor abraçou e trouxe para dentro. Então, assim, eu acho que é uma mistura de ciência, né, conhecimento, com pioneirismo, e também um estado que permite essa escala, esse escalonamento aí de lavoura, pecuária e floresta de forma escalável, né? Difícil você falar para um cara que fazer essas três coisas numa propriedade lá, sei lá, onde os módulos são menores. Eu acho que o fato de termos ainda grandes projetos aqui, sejam eles familiares ou empresariais, acho que coincidiu as coisas e fez com que o Estado tivesse esse destaque. E também, como eu falei, como o eucalipto veio numa crescente, o advento do eucalipto é, faz sentido. Talvez aonde não há indústria instalada do eucalipto, não faça sentido você ter o quesito, o item árvore, né? O Aham. quesito florestal na jogada. Agora, a lavoura pecuária, acho que o Paraná tem condição de fazer e já faz, São Paulo faz, Minas faz, que não tem muito segredo. E é muito interessante você ter o boi junto com o grão ali.
seja comendo a braquiária de cobertura ou comendo o resíduo ou o próprio milho produzido ali, você transformar o milho ou o resíduo da soja em proteína. Então, acho que essa integração ela é fantástica. Não, é verdade. É que para quem não entende, né? São safras, só que numa época faz a braquiária, noutra época faz soja, né, Zé? Isso. Aqui no estado, 70% da área de soja vira milho, milho segunda safra. Os 30 vira capim. Uhum. Esse capim pode ser comido pelo boi, para aqueles que têm estrutura e querem fazer, ou ele fica lá como cobertura, seca, vira soja de novo. E tem Tá. lugares que a gente faz soja, milho e ainda o boi depois do milho ali, dependendo da janela. Então tem até essa possibilidade. Mas o mais comum é a soja e o boi, por conta da janela, por causa do tempo, para que você aproveite realmente bem essas áreas. Show, show de bola. Importante demais é para mim aprender contigo, principalmente sobre o potencial que tem o Mato Grosso, o que vocês estão fazendo. E se você puder deixar uma mensagem final para o nosso público, boa parte dele, aí, a maioria, são produtores, produtoras rurais, aí dos seus 22 aos seus 45 anos, tá? Os números que nós pegamos do Spotify. E é um público que está querendo sempre desenvolver. Os temas que nós trabalhamos aqui no podcast sempre é sucessão familiar, gestão rural, tecnologia, inovação, né? Empreendedorismo. Porque nem tudo no rural sempre foi empreendedorismo, é uma frente que a gente trabalha. Se você puder dizer o que esperar do Mato Grosso do Sul para os próximos anos, para esse pessoal, porque muita gente está olhando para o Mato Grosso do Sul, principalmente nós aqui do Paraná, né? Né? Tem muitas conversas, tem muitos produtores clientes também que tem áreas arrendadas aí, tem fazendas e tudo mais. As cooperativas entrando forte aí, né? Cevale, Larco, Amo também entrando muito forte. O que esperar do Mato Olha, Grosso do Sul? bom, nós vamos entrar, já entramos e vamos intensificar a industrialização do Estado, mas uma agroindústria, assim como vocês têm aí de forma muito, muito forte, né? E é muito legal. O Paraná sempre foi um exemplo para nós, a gente se espelha muito, até na própria FAEP, aí a FAEP faz um trabalho fantástico, o Senar Paraná, e todas as cooperativas, vocês têm um capital humano aí fantástico. Eu sou um grande admirador do Paraná, já tive aí algumas vezes. Então, assim, a ideia nossa a expectativa nossa é industrializar com agroindústria. Proteína, né? Bovina, suína, de aves, de tilápia, como eu disse. Também uma expansão da agroindústria vegetal, esmagadora de soja vindo para cá, aumentando. Etanol de milho tem vindo para cá também, vai continuar vindo. E, sem dúvida nenhuma, a celulose, cara. Nós vamos ser o maior, já somos o maior produtor de celulose. A Suzano vai trazer uma nova unidade e a Arauco vai vir também. Então, daqui nos próximos 10 anos, a indústria da celulose vai estar aqui voando, assim, absurdamente aqui no estado. Então, são grandes tendências. Uma outra tendência também que há é a diversificação de outras culturas, que o nosso estado ainda é muito dependente de vocês, de São Paulo, de Minas, que é, por exemplo, frutas, cara. Quem quer trabalhar com fruta aqui tem um grande espaço, fruticultura. Citros, principalmente, e outras frutas aí, né? A parte também que envolve, como eu disse, o agroturismo, né? O Mato Grosso do Sul tem paisagens, tem Pantanal, tem Serra da Bodoquena, tem Bonito, tem regiões serranas aqui. Então, assim, tem um agroturismo para se expandir. Então, é uma nova possibilidade. A gente tem a rota bioceânica que vai ligar nós, né, o Brasil, por meio de nós, com o Pacífico. Então, vai criar-se uma rota aqui de fácil trânsito. Você pode sair de Campo Grande e bater lá no Chile, numa estrada só, né? Então, assim, o Mato Grosso do Sul também entra nessa rota aí de turismo, negócios, tanto com nossos vizinhos, mas também com a Ásia. Então, assim, é uma oportunidade para todo mundo, Lucas, para o jovem, para os mais velhos que querem investir. É um estado que está muito preparado. Uma logística bacana, tem boas estradas, bem mantidas. Vai vir novas ferrovias, vocês devem saber. A gente vai ligar uma ferrovia nossa aqui com vocês, lá em Cascavel, que é a. Agora fugiu o nome, Ferrosul, eu não lembro o nome mais. Mas vai sair de Maracaju e vai ligar com a de Cascavel.
Então, está melhorando. Queremos retomar a Isso é Malha verdade. Oeste, que está subutilizada, que liga os dois extremos, leste e oeste. E tem muitas estradas para sair, que esse governo que está fazendo um bom trabalho, temos que reconhecer isso. Esperamos que o sucessor desse governo se eleja, aí, o Eduardo Riedel, para continuar esse investimento em infraestrutura, que tem sido muito bom aqui. Não podemos reclamar em termos de estrada, reforma e construção de novas. Então, o Estado tem um futuro muito promissor, Lucas, para todos jovens, e não só jovens do agro, mas jovens que queiram trabalhar no comércio, indústria, serviço, porque, como eu disse, a cada um emprego gerado aí na agropecuária, pelo menos 3 ou 4 são gerados em outros setores. Então, vai ter espaço para todo mundo aí. Que bacana. Esse é o grande potencial do Mato Grosso do Sul. Zé, eu gostaria de agradecer sua presença, agradecer essa conversa aqui. Eu aprendo e o pessoal que está escutando aqui também aprende junto conosco, né? É um prazer para mim poder levantar essas questões. Peço para o pessoal que está nos acompanhando, acompanha o Zé lá no Instagram também. Tem o Instagram do Isso, Vacariano, né? @Vacariano. Acompanhe também o AgroJovem lá no Instagram. Sempre quando sai um episódio, a gente publica lá primeiro. E agradecer mais uma vez sua participação, poder trazer esse conhecimento e mostrar para nós, de todo o Brasil, né, o potencial do isso Mato Grosso aí. do Ô, Sul. Lucas, muito obrigado pela oportunidade. Muito legal o seu trabalho. Parabéns, viu? A AgroJovem é muito legal. Eu já acompanhava. E é isso aí. Obrigado e espero que todos gostem dessa nossa conversa aí. Obrigado, pessoal. Não esqueça de compartilhar caso esse conteúdo tenha sido relevante para você. No YouTube e no Spotify. Até a próxima, meu povo. Um grande abraço.